interessante nessa reunião é que o doutor Fernando Bezerra Coelho, ele está ouvindo todos os segmentos da sociedade envolvida com o futebol. E não poderia nunca deixar de ouvir aqueles que fazem com ele o agradecimento de Santa Cruz. Então, o que aconteceu? Foram falar os integrantes de diversos departamentos administrativos do Santa Cruz que realmente era necessário que o Santa Cruz tomasse uma posição com relação às folhas de pagamento. Mas o que mais nos surpreendeu foi a forma como os funcionários se dirigiu ao presidente, trazendo não só cobranças, eventualmente que todos querem receber em dias, mas também trazendo soluções ou sugestões para que o Santa Cruz pudesse minimizar esse período em que ele vai passar a ingerir o futebol. Como, por exemplo, eu posso citar, um deles, a sugestão foi muito bem recebida pela direção do Santa Cruz, é que o Santa Cruz está participando do Sub-15 e Sub-17. E eles estão, como mandantes, estão levando os jogos lá para o C-Treino, lá em Beberi. E nós sabemos que o C-Treino hoje está passando por uma fase não ideal para uma partida oficial de futebol. E o que foi que um deles colocou? Disse, não, doutor Fernando, o importante é movimentar também a sede social nos finais de semana. Então, por que a gente, pelo menos em 15 dias, ou então a partida decisiva, classificatória, eliminatória, por que a gente não traz para o Arruda? Porque aí seria importante, porque a gente estaria movimentando a sede e ao mesmo tempo estava dando oportunidade para os atletas se familiarizarem, não só com a torcida, mas também com o gramado, porque o senhor sabe que o nosso estádio é o segundo maior estádio particular do Brasil. Então são sugestões dessas que, em vez de serem de técnicos, vêm da base, vem daquele que está conosco dia a dia, corpo a corpo, e impulsiona a direção a cada vez mais assumir esse propósito de renovação do Santa Cruz. Outro chegou lá e disse, doutor, olha, tudo isso é passageiro. O senhor sabe muito bem que nós fomos primeira divisão e todo mundo, todos que estavam lá, não pagavam em dias nossa folha. A parte principal era o futebol, mas estava na primeira divisão e nós estávamos com 5, 6, 7 folhas atrasadas. Nós estávamos na segunda divisão e aqueles que estavam comandando o time na segunda divisão estavam com 6, 7, 8 folhas atrasadas. Nós fomos para a Série C e passamos quase um ano com folha atrasada. Nós estamos na Série D e estamos com 3 folhas atrasadas e estamos ouvindo uma coisa que nunca houve, que foi essa abertura da gente conversar com a direção, apresentar essas sugestões e pedir que o senhor, com seu empenho, pelo menos pague uma das folhas. E aí isso oxigenou toda a diretoria, nós ficamos realmente muito entusiasmados com essas sugestões da corpo funcional de Santa Cruz, a ponto de um deles dizer o seguinte, não fomos nós, foi o próprio corpo de funcionários que sugeriu, ora, por que vocês não dão férias coletivas àqueles departamentos que vão passar por um período sem movimentação porque o futebol está parado? Quer dizer, são sugestões dessas que enobrecem o corpo funcional de Santa Cruz. E isso aí, o presidente anotou todas as sugestões, teremos uma reunião na próxima semana e com certeza nós vamos pôr em prática muitas coisas que foram ditas nessa reunião. Então foi muito proveitoso para o presidente, Dr. Fernando Bezerra Coelho, e para nós que fazemos também a direção. É bom que todos saibam que a nossa folha não é uma folha barata não. Nós temos folha anual, mensal de 110 mil reais. Quer dizer, tem futebol, tem esporte. Quer dizer, isso fica uma situação que merece uma reflexão maior. Mas o próprio presidente, através do conselho dos 10 empresários que sempre dispostos a ajudar o Santa Cruz, e também a torcida, e também aos sócios, e também o ex-presidente, nós nos comprometemos de, no mais tardar no dia 31 de agosto, me parece que é uma segunda-feira, de pagarmos pelo menos uma folha e ficarmos devendo, no caso aí, ficaremos devendo mais 2. No dia 5 ficaremos devendo a terceira. Para você ter uma ideia,
o que era que nós estávamos na nossa mente tentando resolver? Uma vez o time ultrapassando essa fase, nós iríamos ao sindicato da categoria, iríamos pegar essas duas folhas da época, né, há mais ou menos 15 dias atrás, e iríamos fazer uma divisão e pagaríamos uma folha e também 25% das duas folhas juntas, ao ponto de liquidarmos com as folhas passadas. Mas, infelizmente, o futebol não foi como a gente estava planejando. Nós saímos de um processo alimentar, essa é a verdade. Estamos prontos para focarmos todas as nossas atenções ao futebol e a partir daí começar a gerir e ultrapassarmos as barreiras e começarmos a ter um time competitivo. Foi essa filosofia implantada e essa filosofia que está sendo observada pela diretoria e pelo Dr. Fernando Zerco. Nossos patrocinadores, não é? A Copa Pernambuco, para alguns pode ser até deficitária, mas os nossos patrocinadores confiaram na nossa equipe, confiaram no clube. Então nós precisamos retribuir esse investimento que eles fizeram. Então, só o fato de nós mantermos esses patrocínios vai oxigenar mais à frente de nós propormos os melhores contratos de patrocínio já no Pernambucano de 2010.